Sabah al-Khair, bom dia. Seja muito bem-vindo ao canal No Coração do Oriente. Nesse vídeo, nós queremos conversar um pouco sobre algumas questões culturais. Na verdade, um dos aspectos dentro do universo cultural do Oriente Médio. Para começar, eu estou vestindo aqui o que em certas regiões do Oriente Médio, em árabe, é chamado de dishdash. Na verdade, esse aqui não é tão comum onde eu vivia. Pelo contrário, é um presente que eu recebi de um amigo que vivia mais no extremo asiático, porque onde eu vivia mesmo é, de certa forma, vergonhoso ao homem mostrar essa parte. Ou talvez não tão vergonhoso, mas o ponto é que homens mais honrados, eles não vestiriam essa roupa tradicional mostrando o seu braço, mas cobrindo ele completamente. Enfim, num outro vídeo eu mostro como é o outro dishdash que era mais comum lá onde eu vivia. Hoje nós vamos falar de algo que é talvez o mais importante para você entender a cultura do Oriente Médio. Se você olhar para o Oriente Médio com as lentes que nós vamos compartilhar aqui nesse vídeo, certamente você vai compreender o Oriente Médio de uma forma muito mais precisa. E o contrário também é verdadeiro. Olhar para o Oriente Médio com a perspectiva ocidental é trazer conflitos, dificuldades, má compreensão, juízo precipitado e até mesmo equivocado. Na verdade, o que nós vamos apresentar aqui nesse vídeo é uma lente para você compreender lá do Marrocos, no norte da África, até muitas outras culturas lá no extremo asiático. Inclusive, não tem muito a ver com o nosso universo, mas esse traço cultural, inclusive, é presente até mesmo no Japão. É a razão pela qual, por exemplo, os samurais tiram sua própria vida. Então, a gente vai falar nesse vídeo sobre honra e vergonha. Isso está muito ligado à cosmovisão, está ligado a como as pessoas compreendem o mundo, sobre como o indivíduo compreende a realidade. Isso é muito intrínseco ao ser humano, isso não é aprendido em um curso, numa educação formal, isso é adquirido na cultura, aquela parte da cultura que ninguém te ensina, que é invisível, que você vai vivendo nela e você vai adquirindo. Então, quando nós, ocidentais, entramos nesse universo do Oriente, a gente tem muita dificuldade, porque nós crescemos com uma outra cosmovisão. E certamente, aqui no Ocidente, em alguns lugares, a gente encontra traços dessa perspectiva de cosmovisão, de honra e vergonha, mas ainda assim muito distante do que nós encontramos de forma plena e tácita lá no Oriente Médio. Então, minimamente, se você entender um pouco sobre honra e vergonha, você terá a capacidade de compreender muito melhor aquela cultura, aquele universo, porque muitos dos aspectos perceptíveis e tangíveis que nós vemos em relação ao Oriente Médio está ligado à questão de honra e vergonha. Honra e vergonha são as duas lentes que eles enxergam o mundo. Tudo é visto a partir disso. Tudo tem a ver com honra e com vergonha. Então, no Oriente Médio, as pessoas não estão muito preocupadas se algo é certo ou errado. Elas estão preocupadas se algo é honroso ou se isso vai trazer vergonha. Então, a lei, por exemplo, ela é menos importante do que a honra, do que a vergonha. E isso explica muito, inclusive, porque na maior parte daqueles países, a democracia, que é fundamentada no Estado democrático de direito, que está fundamentado em leis, é tão difícil de ser vivido e a maior parte daqueles regimes encontram muita dificuldade com essa forma ocidental de se viver na sociedade. Honra e vergonha está acima da lei. E aqui eu quero trazer alguns exemplos para você entender isso. Como eu prometi, a ideia dos vídeos é ser muito prática. Então, mentir, por exemplo, é certo ou errado? Essa é uma pergunta típica de um ocidental e algo que alguém no Oriente Médio jamais perguntaria, porque é óbvio, mentir para garantir a honra, mentir para honrar alguém é o correto a se fazer, é natural a se fazer. Então, a verdade ela pode ser maquiada ou flexibilizada para que alguém seja protegido da vergonha ou para que alguém que seja digno seja honrado. Outro exemplo muito interessante
é que é muito comum ocidentais dizerem que pessoas do Oriente Médio elas são atrasadas, que elas não cumprem horário. A questão é que o tempo é algo relativo à cultura, como nós compreendemos o tempo e o valor que nós damos ao tempo. Então é muito comum no Oriente Médio você estar saindo de casa e você se preparando para sair, na verdade, receber uma visita. E ao passo, talvez, que ocidentais diriam que não é uma boa hora, que certamente essa visita não chegaria de forma inesperada, mas avisaria antes que está vindo, e o compromisso marcado seria uma prioridade, e o atraso talvez seria muito pequeno. No Oriente Médio é muito comum a pessoa se atrasar muito, porque receber alguém em casa é algo muito importante, e receber com honras é fundamental. Não existe hospitalidade dentro da cultura do Oriente Médio sem honra. Existe todo um ritual, inclusive, de como você recebe uma pessoa, o que você oferece para beber primeiro, como que você dá indícios não falados que é a hora da pessoa ir embora, o que você faz, o rito e o processo nessa visita. Então, o tempo valoriza a pessoa e a pessoa precisa ser honrada. Então, muitas vezes, uma pessoa saindo de casa, recebe uma visita, a outra pessoa que está esperando um compromisso não vai ficar chateada por esperar um bom tempo se ela entender que aquele que chegou atrasado, muitas vezes nem é explicado, tão compreensível que é, ela estava recebendo alguém na sua casa. A gente passou por algumas experiências que essa questão da honra e da vergonha nos ajudou a compreender por aquilo que a gente passou. Por exemplo, é muito comum quando você sai com um árabe, na hora de pagar a conta, existe um grande teatro cultural esperado e necessário, um grande rito para quem vai pagar a conta. Essa ideia de que vamos dividir a conta de forma igualitária, vamos encontrar um meio mais justo de dividir a conta, é uma ideia ocidental. Lá, paga a conta quem é mais honrado, ou paga a conta quem quer honrar mais o outro. Então, como dois amigos querem um honrar o outro, quer reconhecer que o outro é mais honrado do que ele mesmo, sobretudo nos primeiros momentos que você sai com uma pessoa, que você está conhecendo um amigo, fazendo uma amizade, é muito importante que você se esforce para pagar a conta. Aconteceu algumas vezes de ocidentais chegarem lá, por exemplo, e depois de terminar uma corrida no Uber, o motorista do Uber dizer, não precisa pagar. E dentro da cultura é esperado que a pessoa diga, não, faço questão. E a pessoa vai dizer, não, de maneira nenhuma, você é um visitante no meu país, é uma honra para mim te conduzir no meu carro. E o estrangeiro precisa dizer, não, mas é uma honra para mim estar no seu país e eu vou pagar. E pessoas que sabem muito bem disso, entendem, existe até um relato de um amigo que ele sai do carro e joga o dinheiro para o motorista, e o motorista sai do carro querendo devolver o dinheiro. E isso mostra a honra. Mostra a honra do motorista e mostra a honra do passageiro. Ao passo que, quando o ocidental simplesmente diz, uau, muito obrigado. Isso é muito vergonhoso. É muito vergonhoso você sair para comer com alguém, tomar um café com alguém, ele dizer, eu vou pagar a conta, e você dizer, muito obrigado. Isso demonstra que você não é uma pessoa honrada, que você não importa com aquela pessoa, que você não quer honrar aquela pessoa. Então, isso aconteceu comigo várias vezes, e a gente precisa aprender essa dança cultural. Na hora de pagar uma conta, isso está muito presente. Me lembro uma vez, numa avenida principal da segunda maior cidade do país, um carro parou, eu parei atrás e do lado parou um outro veículo, o sinal estava fechado, e aqueles homens se olharam, eu estava no carro de trás olhando, e eles eram amigos. Os dois saíram do carro, se cumprimentaram, é comum no Oriente Médio, os homens se abraçam, os homens se beijam, eles se abraçaram, eles se beijaram. O sinal abriu e eles estavam ali abraçados com aqueles longos cumprimentos. E o sinal abriu, o sinal fechou e depois eles entraram no carro, algumas pessoas atrás buzinaram. Mas isso é algo típico no Oriente Médio. Por quê? Ver um amigo se levantar, sair do seu carro e honrá-lo é muito importante. A honra é muito importante a ponto que todo mundo que estava atrás vai compreender isso. E ninguém vai ficar chateado, sair com uma arma do carro para matar alguém que está honrando o seu amigo. Então, coisas que a gente passa no Oriente Médio e que não faz muito sentido se você não enxerga a luz dessa ótica, das lentes da honra e da vergonha.
Muito comum no restaurante, na hora que você pede a comida, você olha as opções, você solicita, e o garçom vai trazer mais do que você pediu. E é esperado que você que está sentado, por ser uma pessoa honrosa, agradeça, não diga nada e no final pague a conta com mais do que você pediu. Me lembro a primeira vez que isso aconteceu e eu, sem entender muito, eu falei, olha, mas eu não pedi isso. Muito obrigado, eu não quero, eu não solicitei. E com essa atitude eu envergonhei aquele garçom e ele falou, muito nervoso comigo, que já que eu não queria pagar, que esse era um presente da parte dele, um presente da parte do restaurante. Então, a honra e a vergonha está presente até na hora que você pede algo para você comer no Oriente Médio. Isso explica muito do que a gente chama de terrorismo, isso explica muito, por exemplo, a perseguição a minorias de determinadas religiões. E é interessante que a gente tem muitas vezes esse preconceito de que muçulmanos matam cristãos por causa da religião. E a questão é anterior à religião. E eu não estou entrando no mérito da religião, mas eu estou dizendo que isso é anterior à religião, isso é uma questão cultural e tem a ver com honra e vergonha. Uma pessoa honrada é uma pessoa que honra as suas tradições, que honra a sua família, que honra os seus antepassados, o seu povo, sua cultura, o seu pai, o seu avô que estão vivos. Uma pessoa que rompe com essa tradição, ela sai da honra e entra no espectro da vergonha. Então, o indivíduo que abandona essa religião milenar, ele é visto como alguém que está envergonhando a sua família. Num lugar onde paternidade é muito importante, num lugar onde a educação familiar é muito importante, quem rompe com a religião está dizendo que o seu pai não o educou muito bem, não ensinou no caminho que eles entendem ser o correto. E aí, esse indivíduo que está trazendo vergonha para a sua família, ele precisa ser muitas vezes desligado, outras vezes banido e algumas vezes até exterminado, para que a honra da família seja restaurada, para que a família deixe claro para a sociedade que ela não está ligada àquele ato de vergonha. E muitas vezes a gente pensa que isso acontece do Islã para outras religiões. Havia um caso clássico no país onde eu vivi, onde existe 2% de cristãos, não só evangélicos, os evangélicos são cristãos minoritários, mas dentro desses 2%, 1% de católicos, 1%, 0,5% de ortodoxos e outras ramificações, e ali talvez menos de 0,5% de evangélicos. Havia um caso clássico, que um desses cristãos, eu não sei a sua denominação, ele matou a sua própria filha, porque ela se casou com um muçulmano. Surpreendente, mas revelador, que a questão da perseguição religiosa muitas vezes é motivada não pela religião, ainda que talvez essa religião ou alguma religião possa ou não, isso é discutível, reforçar isso, mas é uma questão anterior, é uma questão cultural, é uma questão de honra, é uma questão de vergonha. O mais importante na cultura do Oriente Médio é ser uma pessoa honrada. Mais do que ter dinheiro, mais do que ser conhecido, o mais importante é ser uma pessoa honrada. Para você conseguir honra, casar é um caminho importante, ter filhos é outro caminho importante, ter um filho homem talvez seja o máximo da honra para uma pessoa. Inclusive, o nome do homem é mudado quando ele tem um filho homem. Quando eu tive meu filho, ninguém mais me chamava de Ricardo, mas eles me chamavam de Abu Daniel, ou seja, o pai do Daniel. E assim a gente começa a ser renomeado dentro da cultura. Ser íntegro, ser uma pessoa de palavra e ser uma pessoa que mostra essa integridade, essa firmeza no que você fala para a comunidade é algo que traz honra. Quando eu cheguei, eu assinei um contrato de aluguel e quando a gente foi renovar e precisava de assinaturas, o dono do apartamento me disse, você é uma pessoa honrada. A palavra de um homem vale mais do que qualquer papel. A gente não precisa assinar mais nada. Isso é algo muito importante na cultura. Realmente, inclusive em tribunais ali no Oriente Médio, muitas vezes, alguém honrado dizer que algo foi dito sobrepõe o que foi escrito e até mesmo uma assinatura. E aí uma pessoa honrada, geralmente, ela recebe um título, Ibn Halal, filho daquilo que é bom, filho daquilo que é permitido. A palavra halal é aqui em português, aportuguesado, a gente fala halal, e muitas vezes a gente usa isso relacionado à alimentação, a alimentação do muçulmano.
ela é permitida, ela é halal, ou ela não é permitida. Ele pode ou não pode comer aquilo. E o filho daquilo que é bom, filho daquilo que é permitido, é uma expressão idiomática que diz respeito dessa pessoa honrada. Para entender o Oriente Médio, lembre-se disso. Honra e vergonha. Isso é fundamental, importantíssimo. São as leis para você começar a entender aquela cultura. Se você gostou do vídeo, compartilhe com quem pode ter interesse. Se inscreva no canal e até lá.